Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica. Que bom poder reencontrá-los todos em mais esta oportunidade. Glórias sejam dadas ao Senhor que nos proporciona essas alegrias. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo a partir do parágrafo 325 e eu convido você a tomar o seu livro do Catecismo para acompanhar conosco. Hoje falaremos de um assunto muito interessante. Vamos começar a falar a respeito da pessoa dos anjos, criaturas celestiais, os anjos de Deus. E vai ser um assunto muito gostoso, tenho certeza. Não é? Bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, nós pedimos que você acione o sininho para receber as notificações dos lançamentos que fazemos semanalmente. Divulgue esses conteúdos com a sua rede de contatos, com seus amigos, parentes, irmãos de comunidade. E se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo. Aqui na parte de baixo do nosso vídeo, você vai encontrar um espaço para os comentários. Você pode registrar a sua dúvida, você pode deixar aí o seu comentário, o seu testemunho, dar aí o seu alô, sugestões, enfim. É um espaço que é de vocês. Não deixe de participar, tá bom? E eu aproveito também para dar um aviso que o Carlinhos e eu estamos com um programa ao vivo na Web TV São Dimas, todas as terças-feiras, às 20h30. Às 20h30, na Web TV São Dimas. Basta você procurar aí no YouTube, Catedral de São Dimas, em São José dos Campos, e você vai achar a Web TV São Dimas e o nosso programa Nascer do Alto, toda terça-feira, às 20h30. Ajude a divulgar também e eu conto com a participação de todos vocês, tá bom? Meus caros amigos, meus caros irmãos, nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja a partir do parágrafo 325. Até já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e nós queremos então fazer agora a nossa oração pedindo ao Senhor que venha em nosso auxílio, toque nos nossos corações. E eu convido você a rezar comigo. Recline a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque-se na presença de Deus. Ele está no meio de nós, porque nós estamos reunidos em nome dele. A presença do Senhor é real em nossos corações. E o seu Espírito vem tocar em nós, nos abrindo a mente e o coração para acolhermos com docilidade todos os ensinamentos que Deus quer nos trazer nesta oportunidade. Então, convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, como falamos no início, nós vamos hoje continuar os estudos do Catecismo, iniciando a partir do parágrafo 325. E você é convidado, então, a pegar o seu Catecismo para acompanhar conosco. Meus caros, os parágrafos 325 e também o parágrafo 326 do Catecismo vão nos falar a respeito de uma expressão que a gente já, inclusive, utilizou: o céu e a terra. Vocês sabem que a Igreja utiliza duas orações diferentes sobre o credo. Uma delas é aquela que a gente chama de Credo Niceno-Constantinopolitano. É uma oração mais comprida, mais completa. E nessa oração a gente reza:
creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, na aula passada, a gente já conversou que Deus criou o céu e a terra. Vocês se lembram? E a gente também disse que quando a gente fala céu e terra, na verdade, nós estamos dizendo que Deus criou tudo. Se recordam? Por que a gente fala isso? Porque o céu e a terra abrange tudo o que existe, né? Então, céus e terras querem dizer muito mais do que somente essas palavras podem expressar ou podem nos sugerir. Quando a gente fala sobre a Terra, por exemplo, eu logo sou levado a pensar no nosso planeta Terra, não é isso? E quando a gente fala do céu, eu logo penso no firmamento, ou num céu azul, num céu estrelado, ou um céu nublado. Mas o convite que eu faço hoje para vocês, minha gente, é que nós possamos alargar o nosso entendimento para perceber que terra é o mundo dos homens e que céu, ou céus, como a gente encontra na Escritura também, é o lugar que é o lugar próprio de Deus. Deus mora nos céus e nós queremos morar nos céus com Ele também um dia, não é verdade? Se Deus quiser, um dia a gente vai morar nos céus com Deus. Mas os céus são também o lugar onde vivem as chamadas criaturas espirituais, como os anjos. E a gente vai conversar um pouco sobre eles hoje. Eu diria, meus caros, que pelo fato de nós sermos feitos de carne e osso, humanos e limitados como todos nós somos, limitados pelo tempo, limitados pelo espaço, a gente tem muita dificuldade de pensar em Deus e nas coisas de Deus como uma realidade transcendente, uma realidade espiritual. A gente sempre é levado a imaginar Deus e tudo que concerne a Ele como coisas parecidas conosco, mas Deus não é parecido com a gente. Não em aspecto físico, porque Deus é espírito. Em Deus não existe o tempo, em Deus não existe o espaço, não existe o físico. Assim, eu gosto de dizer com muita frequência que o céu é muito mais do que um lugar. O céu é um estado de vida, é um mergulho em Deus que nós fazemos. Percebem? E o parágrafo 327 vem então nos recordar o quarto concílio de Latrão que aconteceu no século XIII, lá pelo início do século XIII, 1215, se eu não me engano. Esse concílio nos ensina que no início do tempo, Deus criou do nada tanto as criaturas espirituais como também as criaturas corporais, ou seja, os anjos e também o mundo terrestre. E, em seguida, ele criou a criatura humana, que tem algo de ambas as características, tanto espirituais quanto corporais. Percebem vocês? Muito interessante esse ensinamento do Concílio de Latrão. E o Catecismo, então, vai nos falar um pouco sobre os anjos, essas criaturas espirituais. A bem da verdade, meus caros, a gente teria muito que falar sobre esse assunto, mas hoje a gente vai dar no início, vamos tratar só um pouquinho disso, e vocês sabem que, apesar de existir uma área da teologia que estuda os anjos, é uma área que se chama angiologia. Este é um assunto muito pouco divulgado e estudado na igreja. E por essa razão, eu digo que é muito importante que nós todos, eu e vocês, que a gente tenha muito cuidado sobre o que a gente lê, o que a gente escuta e presta atenção sobre esse assunto, porque tem muito conteúdo que trata deste tema de uma forma até, digamos, esotérica ou mitológica, trazendo para nós conceitos falsos sobre quem sejam os anjos e o que os anjos fazem.
até mesmo atribuindo a eles poderes que eles não têm, afastando-nos desta forma de Deus até. Olha o perigo que é. Outros dão mais atenção aos anjos do que ao próprio Deus. Cuidado, minha gente, cuidado. Nós vamos sempre procurar saber o que é verdade de fé e vamos tentar discernir e perceber o que é folclore, o que é verdade, o que é mentira. E vamos ouvir, claro, o que é que nos ensina a igreja. E o catecismo é o lugar certo para a gente recorrer quando a gente tiver alguma dúvida, tá bom? Por outro lado, meus caros, na sequência, o parágrafo 328 nos afirma que a existência destes seres espirituais, angelicais, que não têm corpo e que são conhecidos como anjos, eles são, sim, uma verdade de fé. E por isso nós devemos acreditar neles. Olha só, devemos acreditar sim nos anjos, mas do jeito certo. Tanto as escrituras como a tradição da igreja são unânimes em tratar desses assuntos e tratar dos anjos. Existem muitas, inúmeras referências sobre a existência dos anjos e sobre a forma como eles agem. Bem, quem é que são os anjos? Quem são os anjos? Santo Agostinho ensinou que anjo, na verdade, é uma designação de encargo, de missão, e não de natureza. Dessa forma, se a gente perguntar qual é a natureza dessa criatura, a gente vai dizer que ela é um espírito. E se a gente perguntar qual é a sua missão, nós responderemos que é ser anjo. Resumindo, essa criatura é espírito por aquilo que ela é, e é anjo por aquilo que ela faz. A palavra anjo, meus caros, vem do latim angelus, e quer dizer mensageiro. Assim, meus irmãos, os anjos são servidores, os anjos são mensageiros de Deus. E por quê? Porque eles contemplam constantemente a face de Deus que está nos céus. Como disse Jesus, falando dos anjos que zelam pelas crianças, quando ele teve aquele episódio com seus apóstolos de colocar uma criança no meio deles. A gente encontra isso lá no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Também lá nos Salmos, Salmo 102, este salmo nos ensina algo importante sobre os anjos, dizendo que eles são poderosos executores da palavra de Deus e obedientes ao som da sua palavra. Assim, meus irmãos, a gente já aprendeu que os anjos, então, cuidam de nós e os anjos são obedientes a Deus e cumprem a sua palavra. Caminhando um pouco mais, no parágrafo 330, o catecismo nos ensina algo muito importante. Diz que, além de serem criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e dotados de vontade. São criaturas pessoais e criaturas imortais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como criaturas e imortais, os anjos não são eternos, ou seja, não existiram desde sempre. Os anjos foram criados um dia, foram criados e tiveram um começo de vida, mas não morrerão. Eles são eternos porque depois de criados não morrerão. Eles são imortais, eles viverão para sempre. Como nós um dia o seremos quando a gente estiver lá na glória de Deus na eternidade. A gente vai viver por todo sempre junto de Deus, com os anjos, com os santos, com Maria e com toda a corte celestial. Outra coisa importante é que os anjos são dotados de inteligência e de vontade. E com isso a gente deduz que os anjos, como nós, somos agraciados com a liberdade, com o livre-arbítrio. Os anjos têm até mesmo a liberdade de negar a Deus, como fez Lúcifer, aquele anjo mau.
Olha, minha gente, o parágrafo 330 ainda afirma que os anjos superam em perfeição todas as criaturas visíveis, ou seja, os anjos são perfeitos, os anjos não pecam, como nós um dia pecamos. Certo? Então ele é mais perfeito que todas as criaturas visíveis e eles dão testemunho da glória de Deus. Meus caros, Cristo ele tem a centralidade dos anjos. No parágrafo 331, a gente encontra que Cristo é o centro do mundo angélico. E não poderia ser diferente, não é verdade? Jesus é o centro de tudo e de todo o universo, e é o centro de todas as criaturas. Tudo foi criado por ele e para ele, as criaturas visíveis e também as criaturas invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós encontramos na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, algo assim, muito bacana. Nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Esses tronos, dominações, principados, potestades são a hierarquia dos anjos, e no próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós vamos explicar isso. Portanto, aqui nós já temos aí um ensinamento importante que dentre os anjos, dentre as criaturas angelicais, existe uma classificação de hierarquia e também de funções, tá certo? E a gente vai ver esse conteúdo na próxima aula. E a carta aos Hebreus também nos lembra que os anjos estão ao serviço daqueles que devem herdar a salvação, ou seja, todos nós. Os anjos estão ao serviço da humanidade e a serviço de toda a criação de Deus. Nós encontramos isso na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14. Lá no parágrafo 332, a gente vai encontrar diversas outras passagens bíblicas e citações de acontecimentos que contaram com a intervenção direta dos anjos desde o início da história da salvação e de maneira mais direta ou indireta em Jesus e no meio do povo de Deus, nos acontecimentos que os profetas narraram, Jesus e os discípulos contaram, e ao longo da história. Então, nós temos muitas ações, passagens em que os anjos estiveram presentes. De maneira especial, nós recordamos aqui da passagem que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Então, desde o momento em que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria e até o momento da sua volta ao Pai, quando ele ascendeu, na sua ascensão, ele foi adorado e servido por esses anjos. E o parágrafo 333 vai nos dizer coisas importantes e eu convido você a acompanhar a leitura comigo. O parágrafo 333 vai nos dizer o seguinte: desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da Igreja. Glória a Deus! Protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São ainda os anjos
que evangelizam anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Jesus Cristo. Estarão presentes no retorno de Cristo, que eles anunciam serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Então, meus caros, nas próximas conversas nossas, a gente vai falar sobre a hierarquia dos anjos. Falaremos mais sobre as missões que os anjos têm no meio do povo de Deus, sobre o anjo da guarda, sobre os nomes dos anjos, sobre as manifestações que os anjos tiveram, por exemplo, como na aparição de Nossa Senhora em Fátima, que o anjo falou aos pastorinhos, quais os poderes que os anjos têm, qual é a sua missão. Enfim, não percam os nossos próximos capítulos, que tem muita coisa bacana para a gente tratar. E eu gostaria ainda de dizer que os principais estudos e teorias sobre os anjos foram feitos por Santo Tomás de Aquino, lá no século XIII. Santo Tomás, nos seus escritos da Suma Teológica, nos dá os conteúdos dos principais temas angiológicos professados pela Igreja nos dias de hoje. Então, aquilo que hoje nós sabemos, muito disso foi tratado por Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. Vale a pena, então, meus caros, a gente procurar ler esses conteúdos. Se você tiver condições, procure na internet, no Google, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e os assuntos que ele traz sobre os anjos, tá bom? Então, meus caros, os anjos nos dão uma lição de vida, não é verdade? Qual lição a gente poderia tirar? Que aprendizado a gente poderia ter com os anjos? A de sermos adoradores e servidores de Deus. A lição de sermos fiéis à vontade de Deus. A lição que eles também nos dão é a de sermos cuidadores daquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Cuidado de proteção, cuidado de amor, cuidado de atenção. Você, por acaso, conhece alguém de quem você pudesse dizer: olha, esta pessoa foi um anjo em minha vida? Olha, eu tenho sim, viu? Acho que você também. Se a gente agir como eles agem, né, os anjos, também nós seremos mais amigos de Deus e nós estaremos ajudando também as pessoas como verdadeiros anjos. Que tal? Eu deixo isso como uma proposta na sua vida, para você ser anjo na vida de alguém. Então, meus caros amigos, era o que nós tínhamos hoje para vocês, iniciando sobre este assunto dos anjos. E nós queremos rezar ao nosso anjo da guarda, pedindo que ele cuide de nós e interceda por nós e nos proteja. Vamos rezar juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E assim, meus caros amigos, nós vamos encerrando mais esta nossa aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Foi muito bom ter você na nossa companhia. Gostaria de pedir que você nos acompanhe nos nossos próximos vídeos. Não deixe de ler os parágrafos que nós vamos recomendar aí na sequência, na próxima tela, de deixar aí o seu comentário, de compartilhar o vídeo com a sua rede de contatos. Espero encontrá-los todos proximamente, tá bom? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.